O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Quem eram as pessoas que seguiam Jesus? As multidões que escutavam a sua palavra. Era uma multidão formada por pessoas simples, pessoas pobres, pessoas humildes, pessoas que esperavam a libertação, porque era um povo que vivia oprimido, um povo que clamava por justiça, um povo que queria liberdade, um povo que buscava paz. São essas pessoas que seguem Jesus. E Jesus então olha para aquelas pessoas, olha para os seus discípulos e proclama as bem-aventuranças. Felizes, felizes são os pobres, aqueles que passam fome, aqueles que choram, aqueles que são perseguidos, marginalizados, insultados por causa do seu nome. Nós encontramos as bem-aventuranças no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus. Ambos os evangelistas colocam as bem-aventuranças no início da pregação, no início do ministério de Jesus. Jesus, portanto, coloca as exigências e, vamos dizer, a espiritualidade do seu seguimento. Para seguir Jesus, precisa ter este coração aberto, humilde, um coração que busca a Deus. Não são felizes porque vivem na pobreza, mas são felizes porque confiam em Deus. Colocam em Deus a sua confiança, a sua esperança. E que Deus os ama. E são chamados a fazer parte deste reino. A sua condição facilita a pertença ao reino que Jesus está anunciando.
Para ser discípulo de Jesus, precisa ser como Ele, porque Jesus, Ele mesmo, é pobre, nasceu na pobreza, na humildade. Ele diz que não tem mesmo nem onde reclinar a cabeça, nada lhe pertence. Jesus confia no Pai, se coloca nas mãos do Pai, está a serviço do Pai. Tudo depende daquele que o enviou. Jesus é incompreendido, Jesus é perseguido e Jesus vai ser morto. Por isso, os seus discípulos devem seguir os seus passos e devem ter a mesma atitude que ele tem. Diante do Pai é uma atitude de confiança e diante das pessoas uma atitude de serviço. É importante que nós procuremos seguir os passos de Jesus, confiando nele, não buscando os bens deste mundo e confiando neles, porque a riqueza e o poder nos afastam do projeto de Deus, porque quem tem dinheiro, quem tem poder, confia em si mesmo e normalmente se fecha para os irmãos, se torna egoísta, fecha o seu coração para Deus e assim afasta-se do projeto de Deus e muitas vezes se deixa seduzir pela ganância, pelo seu egoísmo, e se torna, em vez de promotor da justiça, se torna promotor da injustiça e leva ao sofrimento os seus irmãos e irmãs. O Papa Francisco nos chama a atenção, dizendo que nós devemos evitar a espiritualidade mundana. E ele diz que a espiritualidade mundana elege o prazer individual, às vezes usando o termo de felicidade, como objetivo da vida, conseguindo nos deixar muito insensíveis perante as dores e os sofrimentos dos pobres, dos doentes e dos excluídos. Nós estamos hoje celebrando o Dia da Pátria, o dia do nosso país. E nós vemos como esta terra tão rica em recursos naturais, tanta beleza que Deus nos deu, e existem milhões de pessoas que vivem na pobreza, frutos da injustiça, falta de compromisso, de responsabilidade daqueles que deveriam promover justamente o bem-estar de todos. O Papa Francisco fala ainda deste mundanismo espiritual que torna o coração comodista e mesquinho e leva à busca desordenada de prazeres superficiais e a consciência isolada. E quando a vida inteira se fecha nos próprios interesses, deixa de haver espaço para os outros, já que não entram os pobres, não se ouve a voz de Deus, não se goza da doce alegria do seu amor, nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem. Essa é a realidade. Portanto, nós somos chamados a abraçar a espiritualidade verdadeira, a espiritualidade que Jesus trouxe para nós, que deve abrir o nosso coração para Deus, deve nos tornar sensíveis às necessidades dos irmãos e irmãs. É urgente que nós abracemos o projeto de Jesus,
para que o seu reino aconteça entre nós. Precisamos afastar os ídolos, que o Papa ainda chama de ídolos, são falsos deuses que exigem sacrifício de vidas humanas e fascinam seus fiéis. O anúncio atual do Evangelho não se dá tanto em um mundo ateu, diz o Papa, mas no mundo idolátrico. Criamos novos ídolos. A adoração do antigo bezerro de ouro encontrou uma nova face cruel, onde o dinheiro prevalece, a ditadura de uma economia sem rosto, sem objetivo verdadeiro e humano. Eis então a realidade. E nós, como discípulos, discípulas de Jesus, como discípulos missionários que somos chamados a ser, devemos então moldar a nossa vida pelos critérios do Evangelho, das bem-aventuranças, não pelos critérios deste mundo. Somos chamados a promover a justiça e a paz, e ao mesmo tempo denunciar o pecado social, denunciar aquilo que oprime. Somos chamados a construir uma nova sociedade. E isso é importante que nós cristãos, nós católicos, que confiamos em Jesus Cristo e somos seus seguidores, demos a nossa contribuição, sejamos agentes de transformação, vivendo o Evangelho, vivendo os ensinamentos de Jesus Cristo. Seremos felizes, bem-aventurados, quando nós nos empenhamos pela promoção da justiça e da paz. Quando nós temos a coragem de abraçar o projeto de Jesus, mesmo que para isso sejamos incompreendidos, sejamos perseguidos, sejamos marginalizados, não importa. O que importa é que nós queremos que o projeto de Deus aconteça, prevaleça, não o projeto dos homens deste mundo, daqueles que idolatram o dinheiro e o poder. Seremos bem-aventurados quando tivermos essa coragem e vivermos segundo os ensinamentos de Jesus, vivendo a nossa fé como compromisso, colocando em prática aquilo que nós celebramos, aquilo que nós acreditamos. Que a nossa fé se transforme em ação concreta, para que sejamos construtores da paz, da justiça, instrumentos de Deus para que o seu reino aconteça entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.